Vivemos conectados o tempo todo, mas será que isso tem um preço? Neste documentário vamos conversar com especialistas, professores, alunos e pais para entender o impacto do uso excessivo do celular e o que podemos fazer para mudar. Essas perguntas foram feitas pelos alunos e as respostas nos ajudarão a entender o melhor cenário do nosso colégio. Utiliza seu celular para recreação e entretenimento? 58,6% respondeu sim, frequentemente. 31,9% respondeu sim, ocasionalmente. 8,8% respondeu raramente. Você já deixou de realizar outras atividades importantes devido ao tempo gasto no celular? 47,8% disse não. 22,7% raramente. 23,1% sim, ocasionalmente. 6,4% sim, frequentemente. A pergunta: o uso do celular interfere na qualidade do seu sono? 46,2% responderam não. 6% responderam sim frequentemente. 19,9% responderam sim ocasionalmente. 27,9% responderam raramente. Na pergunta: você se sente dependente do seu celular? 55,4% responderam que se sentem um pouco. 31,9% responderam que não se sentem dependentes. E 12,7% responderam que se sentem muito dependentes do celular. A pergunta: você utiliza seu celular para atividades relacionadas ao trabalho ou estudo? 71,7% disseram sim frequentemente. 21,5% disseram sim ocasionalmente. 5% disseram raramente e apenas 2% disseram não. Em média, quantas horas por dia você estima utilizar seu celular? 34,9% responderam de 1 a 3 horas. 32,2% responderam de 3 a 5 horas. 31,2% responderam mais de 5 horas. E 1,7% respondeu menos de 1 hora. O celular pode ser útil, mas o excesso tem consequências para o corpo e a mente. É complicado a gente falar realmente de uso de celular, porque o computador também já foi o mesmo problema, né? Qual que é o uso adequado de computador? Entra no mesmo problema. A única diferença é que o celular, ele se torna uma ferramenta tão parte da nossa vida que a gente carrega ela para cima e para baixo. Só que o celular, ele tem um potencial educacional muito grande, né? Então tem muitos aplicativos e até aplicativos de psicologia também que a gente pode utilizar e a gente passa como recurso para os nossos clientes ou pacientes, né? Que seja da maneira como queira falar, que são uma ferramenta muito útil para a gente conseguir generalizar aquilo que a gente quer que o paciente desenvolva de habilidade. Então, quando a gente pensa em uso saudável, é a gente entender qual que é o papel que o celular vai ocupar na nossa vida. Seja ele como uma ferramenta, ou seja ele como um recurso que vai nos prejudicar de forma impactante. Porém, quando a gente pensa em questão de vício, o vício se torna um problema porque a pessoa que ela desenvolve um vício de uso de celular, dificilmente ela vai conseguir sair por meios próprios. Aí que entra, às vezes, você ter um direcionamento adequado, né? E quando a gente faz isso na vida adulta, né, desse direcionamento, você, às vezes, não tem tantas oportunidades de aprender como utilizar de maneira saudável como uma criança tem, porque a escola tem esse papel, né? A escola, ela vai ter esse papel de desenvolver esse recurso saudável, para que a gente evite que a pessoa se torne um adulto que vá entrar como um vício em celular. Lógico, não tem esse transtorno, né,
de uso de celular, como tem, por exemplo, hoje em dia reconhecido como transtorno por uso de jogos, né? Mas a gente também não quer que isso deixe para se tornar um vício ou um transtorno. Então, por isso que quando a gente entende que a pessoa ela já está caminhando para se tornar dependente digital, é muito mais difícil de você depois largar esse vício. Então, o ideal é que você corrija esse problema muito antes, entende? Imagina que você está usando demais o celular e os seus amigos começam a deparar pela sua falta. Se eles começam a se deparar demais pela sua falta, eles vão comunicar para você que, olha, estão sentindo a sua ausência. Então, isso já começa a dar sinais para você de que o uso do celular está inadequado, que ele está excessivo. Então, fica muito... é mais indicado que a gente fique atento às pistas das outras pessoas, né? E a nossa própria autoavaliação, para a gente ver se a gente próprio está conseguindo ter o uso saudável do celular. Boa tarde. Boa tarde. A gente vai fazer umas perguntas sobre o excessivo do celular. Bom, a primeira pergunta é: você acha que o celular afeta nos estudos das pessoas? Sim, o uso de telas, né, em geral, impacta de maneira integral, né, no desenvolvimento do ser humano. Já tem estudos que falam que crianças, né, de 2 a 6 anos que têm acesso a telas vai ter problema de visão. Então, se a gente está falando que a retina do bebê não está pronta para a tela ainda, então se a gente está falando que afeta um bebê, então você imagina, né, nos estudos, porque vai afetar na parte cognitiva, né, em todo o desenvolvimento. Então, o uso de telas, ele impacta, é uma linha muito tênue, né, ali do excesso e do que é possível usar, mas afeta, com certeza. No nosso passado, né, na minha adolescência, dos nossos pais, a gente não tinha essa quantidade de estímulo que tem hoje. Então, assim, a gente se comparava com quando a gente comprava uma revistinha, né, a menina. Agora, hoje, as meninas são expostas o tempo todo, né, a comparação, os meninos a serem melhores o tempo todo, você tem que ser o melhor no jogo, você tem que ser o melhor em... Então, assim, essa coisa, ela faz com que a gente sofra muito mais, né? Então é importante a gente estar atento a isso, né? Para a gente não sofrer. Você sente que o uso do celular dificulta na socialização com outras pessoas? Sim, na verdade, depois da pandemia, né, a gente percebe que por conta do isolamento a gente ficou em casa e aí os pais passaram a deixar os filhos, né, mais tempo usando computador, né, no celular, porque não podia sair. E era uma forma de proteger dos perigos de fora, né? Só que essa proteção acabou impactando, né, na nossa sociabilidade, porque as pessoas deixaram de sair, mesmo depois com a pandemia, né? O mundo da internet, ele tem muitas opções, tem muitas variedades, coisas para você fazer. E aí, você sair pra rua, socializar, né, fazer amigos de verdade, amigos reais, né, eu já ouvi na clínica, né, de um paciente dizendo que dava muito trabalho. Né, ele falava, não vou sair não, dá muito trabalho, é melhor eu ficar em casa, eu tenho meus amigos nos jogos, eu tenho os amigos, né, nas outras plataformas, não quero sair. Só que isso vai afetando, então não só na nossa saúde como um todo, né? Então a gente também vive uma epidemia de obesidade, porque as pessoas não vão mais para as ruas para jogar bola, praticar esportes, né? E sair mesmo. Então isso impacta assim na sociabilização, conhecer outras pessoas, ir para o mundo real, né? Essa situação de que dá muito trabalho, né? Mas ainda assim vale a pena, né? A pessoa ela só se constitui na relação com outra pessoa. Então você pensar que, vou conversar na rede social, é mais fácil, né? Eu já ouvi de um outro paciente, né, na clínica, que era mais fácil ficar no computador conversando, né, do que conversar com uma menina de verdade, né? Falei, é melhor ficar lá, é mais fácil do que eu ter que encarar a menina ali na frente. Pode ser até mais fácil, mas nunca vai substituir, né, a relação humana, né? Então, o uso
do celular impacta, né? Ele pode favorecer? Sim, pode favorecer os encontros, uma primeira conversa, mas ele tem que sair da tela e ir para o mundo real, né? A gente tem que estar atento, porque é no mundo real que as coisas acontecem. Foi muito importante a intervenção do governo, né, para a interdição dos celulares na escola. A gente sabe que precisava, né? Precisava. A gente percebe a gravidade que está sendo o uso de telas descontroladas, né, em todos os ambientes, né? A gente hoje percebe que precisa de políticas públicas na intervenção, porque a gente está brigando, quando a gente fala de rede social, a gente está falando das big techs, empresas multimilionárias, né, e que vão fazer de tudo para que nós, usuários, estejamos cada vez mais viciados. A internet também nos faz ter dependência, né? Hoje a gente já percebe, né, momentos e situações que, se você não tá com o celular, você começa a passar mal, né? Meu Deus, cadê meu celular? Eu preciso estar ali. Isso é sintoma de adicção, é sintoma que nós estamos cada vez mais dependentes daquilo. Então, quando a gente fala da interdição na escola, né, por mais que a gente não quer, óbvio, né, a gente quer estar ali, ter o controle, né? Só que eu já vi algumas professoras, o pessoal falando que melhorou muito, né? A atenção, porque a gente estava falando sobre isso, como o uso de telas e celular atrapalha na atenção, como que as pessoas ficaram mais focadas, até não fazer nada, né? A gente desacostumou a não fazer nada. Se a gente tem 5 minutos, deixa eu aqui olhar minha rede social, deixa eu ver aqui alguma coisa, e aí a gente deixa de não fazer nada. E não fazer nada é bom. Você também não pensar em nada. A gente precisa, às vezes, silenciar nossa mente, né? Então, a intervenção de não usar o celular na escola, eu acho que foi um primeiro passo, e um passo muito importante desse diálogo que precisa acontecer, não só entre a escola, os pais, os alunos. Então, esse projeto que vocês estão fazendo é sensacional, é assim que a gente começa a mudar o mundo, né? Já tem estudos falando que as próximas gerações vai ser a primeira geração que não se desenvolveu por conta da gravidade do uso de tecnologias. Muitos adultos também estão buscando equilíbrio. O que você acha do tempo de uso de aparelhos na sua casa? Aparelhos eletrônicos, essas coisas. Se eu acho que é muito ou pouco? Você acha que é muito, você acha que é pouco, você acha que devia melhorar? Eu acho que a gente poderia melhorar. A gente fica um pouco... Tá dentro de casa, tá ligado em alguma coisa, né? Ou tá no celular, ou tá na televisão, cada um tá num cômodo, normalmente, ou tá no computador, seja trabalhando, seja estudando, ou seja fazendo alguma coisa, só pra passar o tempo. Mas eu acho que cada um de nós ali fica um tempo um pouco demais. Você acha que, se esse tempo fosse diminuído, mudaria a convivência da sua família? Sem dúvida. Porque a gente, acho que conversaria mais, ficaria mais junto. Porque às vezes é muito essa coisa, cada um fica no seu mundinho, né? Cada um no seu aparelho, naquilo que gosta e só. E talvez, eu acho que em alguns momentos a gente poderia aproveitar melhor. Pra conversar, pra estar junto, trocar ideia. A gente ficou sabendo que você anda tentando diminuir o tempo de uso do celular na sua casa. Como você pretende fazer isso? Eu ando tentando diminuir o meu tempo de uso. O meu, particularmente, porque o dos meus filhos a gente meio que já controla, né? A gente tem controle de tempo por dia, a gente tem horário de bloqueio do celular, todos os dias à noite, até o outro dia de manhã. Agora, a gente que é adulto, acho que não precisa, né? Mas a gente precisa sim. Então, eu coloquei um temporizador no meu celular para aquilo que eu uso mais, Instagram e alguns joguinhos que eu gosto. Eu limitei a esse tempo a 2 horas no dia de tudo. Mas, ultimamente, a minha rotina tem estado um pouco mais ativa e tem me ajudado nesse processo. Eu não tenho chego nenhum dos dias, assim, a esse tempo que vem aquele avisinho, falta 10 minutos. Não tenho chegado nisso. Eu uso para outras coisas também, mas eu coloquei temporizador naquilo que rouba mais o meu tempo. Eu percebo que ainda assim, aquela coisa, você tá andando, tem um tempinho livre, você vai lá e para e dá uma roladinha ali na tela. Quando você vê, passou 15, 20 minutos, né? Então, eu faço uso disso para me ajudar e me policiar para não ficar tão dependente, tão presa nisso. Será que conseguimos viver mais desconectados?
Oi, eu sou a Giovana, aluna do Colégio Serp do 7º ano manhã. Você se considera uma pessoa viciada no celular? Sim, eu me considero uma pessoa bem viciada no celular, porque, tipo assim, na hora que eu acordo até a hora que eu durmo, eu não largo o celular em nenhum momento. Muitas vezes eu já cheguei a dormir com o celular caído no rosto, porque eu não largo, tipo assim, eu fico com sono, mas, sabe, não quero largar o celular. Explique o experimento que você está fazendo. O experimento de hoje, ele vai ser que eu vou ficar aproximadamente 24 horas sem celular. E o pessoal vai ver como eu vou reagir e como vai ser meu comportamento, se eu vou ficar mais estressada, se eu vou ficar mal, tipo, essas coisas, ou se eu vou, às vezes, até me sentir melhor sem o uso de celular. Como você acha que você vai reagir ao ficar praticamente um dia inteiro sem celular? Bom, eu acho que eu vou ficar bem estressada mesmo, porque pra mim, o celular, ele é um refúgio, sabe? Tipo assim, aconteceu alguma coisa ruim, eu já fico no celular, eu já me acalmo mais. Então, eu acho que eu posso ficar um pouco mais estressada e triste, mas também posso ficar bem alegre, por causa de ter amigos, tudo, e poder ter uma convivência melhor. Oi, gente. Eu sou o Breno, do 7º ano do Colégio Serp. Eu vou dar os relatos de como foi a experiência pra ver. Ela tava mais estressada, o temperamento dela tava tipo assim, falava qualquer coisinha, ela já surtava. Enfim, parece que mudou bastante a mentalidade dela. Você acha que você, hoje em dia, depende do celular, né, pra fazer essas coisas rotinais, essas coisas? Então, eu acho que, tipo assim, nesses 2 anos que eu já tenho vivido a experiência de ter um celular, mudou muita coisa. Porque, tipo assim, é um aparelho que, se a gente for ver, é um aparelho tão pequeno comparado a muitas outras coisas, mas é um aparelho que muda muito a nossa vida. Então, tipo, em 2 anos eu já vi bastante diferença. E, assim, eu acho que deu pra criar uma relação não tóxica, digamos assim, mas querendo ou não, a gente depende um pouco. Porque nesse sentido de trabalho escolar, coisas acadêmicas, desde que eu ganhei o meu celular, eu uso bastante ele, principalmente para esses fins. E assim, ficou tão recorrente que não dava mais para ficar usando o celular da minha mãe, porque atrapalhava muito. Então aí que veio essa necessidade de ter um celular próprio, para ter seus próprios compromissos e tal. Então é uma coisa que assim, revoluciona muito, até mesmo para quem tem faz pouco tempo. Você acha que hoje em dia você usa o celular de forma mais consciente que algumas pessoas da sua idade? Olha, eu acho que sim, eu julgaria que sim. Talvez seja um pouco crítico falar isso, mas com pessoas, pelo menos é uma coisa que eu percebo, com pessoas que receberam um celular mais novas, assim, talvez numa idade, por exemplo, de 9 anos, nessa fase assim, antes de entrar no 6º ano até, eu acho que essas pessoas, elas têm uma relação muito, assim, muito dependente mesmo do celular. Então, por exemplo, quando foi proibido o celular nas escolas, deu para perceber que essas pessoas ficaram muito irritadas, essas pessoas contestaram muito e reclamaram muito, assim. E eu acho que é uma coisa que, querendo ou não, evidencia muito a relação que a gente tem com esse aparelho. Então, assim, eu acredito que receber um celular assim mais novo nessa idade não seja muito bom. Eu acho que o ideal seria receber o celular com uma idade mais avançada. Porque, querendo ou não, o seu cérebro já vai estar mais desenvolvido, assim, para saber lidar com um objeto que tem muitos prós, mas tem muitos contras também. Então, eu acho que ganhar o celular um pouco mais velho é uma coisa bem positiva. A internet é um mundo, mas nem sempre seguro. Você acha que jovens correm riscos na internet hoje em dia? Explique. Claro. Hoje em dia a internet é muito perigoso. A internet, ela chega a ser tão perigoso quanto a rua, né? Hoje, a família que deixa lá o seu filho trancado no quarto lá, achando que ele está seguro, está completamente enganada. A família não tem conhecimento nenhum sobre a internet, eu acredito que a internet é muito perigosa. E a questão também
o contato, né? Hoje as redes sociais, o Discord, o WhatsApp, esses grupos, é muito, como que eu vou te explicar? É muito arriscado você ter um filho e não saber qual rede ele participa. Qual você acha que seria a solução para este problema? Eu acho que para qualquer problema dentro de uma casa onde há adolescentes, crianças, começa na educação. Então, não só com a internet, né? Não só com isso. Eu acho que o pai, a mãe, tem que acompanhar o filho a todo momento. Tanto na rua, como eu te falei, como dentro do quarto dele. Né? Eu não acredito nessa história de que você está invadindo minha privacidade. Eu acho que tem que ter um controle do que ele está acessando, quem são os amigos dele na internet, quais os grupos que ele faz parte, tá? E hoje existe um monte de tecnologia que o pai pode, né? Às vezes ele não tem conhecimento, ele pode procurar alguém que tenha para ajudar ele a espionar, né? Esse acesso do filho na internet. Isso aí é uma das soluções, né? Existem várias. Você acredita que as pessoas utilizam a internet adequadamente? Tem um risco, né? A internet, até para uma pessoa adulta, ela é perigosa. Hoje em dia você vê esses jogos, né? Que tem jogos de azar. Tem gente que perde casa jogando, né? É pela internet, né? O cara antigamente, para jogar, tinha isso. Acontecia de gente perder imóvel, perder patrimônio, que em casa de jogos, né? E jogava lá, fazia aposta e ia perdendo, que tinha que vender carro, casa. E hoje em dia não, é dentro do quarto da pessoa. A pessoa não precisa nem se deslocar. E é muito grave. Tem pessoas que perdem casa, carro, vários até fazenda em jogos. Nas falas do professor Luciano, nossos alunos tiveram uma discussão. Gente, eu não concordo muito com isso que o Tilo falou, porque eu acho que a supervisão deveria ser por meio da conversa, não por monitoramento direto do celular do adolescente. Gente, mas eu acho que tem que ter uma supervisão controlada e direta do celular do adolescente. Eu concordo mais com a fala do Gabriel, porque é uma, tipo assim, realmente não precisa todo esse negócio de invadir a privacidade do filho. Eu acho que pode ter aquela conversa e ter aquela coisa conversada entre pai e filho. Eu concordo mais com a opinião da Ana Carolina, porque não é questão de estar invadindo a privacidade, é questão de segurança, porque às vezes o adolescente pode estar conversando com alguém perigoso na internet. Com o objetivo de diminuir os impactos negativos do uso excessivo de celulares. Em 2025, o governo federal criou a Lei número 15.100, que restringe o uso de celulares nas escolas. Olá, somos do 7º ano da tarde e a gente veio fazer perguntas para mantenedora Rita sobre o uso do celular. Meu nome é Luíde, eu vou começar com as perguntas. Número 1. Você acha certo o uso excessivo do celular? Não, eu acho abusivo e absurdo. Acho que a responsabilidade dos pais e da escola é orientar os adolescentes a respeito do mal que isso causa. O uso do celular tem que ser saudável e não que traga dependência ou até problemas mais graves de saúde, como depressão e outras situações que a gente tem visto por aí. Meu nome é Isadora e eu vou falar a segunda pergunta. Você acha importante controlar o tempo que você fica no celular? Com certeza. Eu acho que controlar o tempo até adultos devem. Né? Eu acho que vocês têm experiência em casa, eu também tenho dificuldades em me controlar em relação ao uso do celular. Então, hoje em dia está muito fácil e é muito atrativo. Eu acho fundamental para a nossa saúde, de novo eu repito, emocional, termos controle do uso do celular, para a gente poder vivenciar experiências externas, né? Ir num parque, num cinema, num shopping, bater papo com os amigos. E isso até os adultos estão deixando de fazer. Que a gente percebe que às vezes você vai num restaurante almoçar com a família, tá todo mundo no celular. Então é essencial que a gente pense muito sobre isso. Meu nome é Vitória e eu vou fazer a terceira pergunta. Você concorda com a lei de não usar o celular na escola? Com certeza, ajudou demais, demais. Nós já tínhamos em São José do Rio Preto uma lei municipal, mas ainda tínhamos muita dificuldade de fazer, né, os professores e alunos compreenderem que isso era uma lei
e que não deveria deixar que os alunos usassem na sala de aula e que os alunos se conscientizassem a não usar em sala de aula. Hoje, como a lei é estadual e federal, deu assim, um grande suporte para o colégio, né, no geral, para as escolas do país, porque estávamos tendo muitos problemas e, de novo, eu repito que o mais grave é a saúde emocional. Então, assim, alunos completamente dependentes do celular, alunos que não tinham relações sociais fora da internet, sites ruins, sites graves, aí, conduzindo os alunos até a possibilidade de cometer atos mais graves. Então, foi muito bom, a gente percebeu um crescimento nas relações entre os alunos, está sendo muito saudável e, é claro, a gente tem os desafios, né? Aqueles alunos que querem burlar a lei, e é preciso que exista limites e que se faça cumprir as regras. A última pergunta. Você achou que essa entrevista ajudou na conscientização? Eu acredito que possa ajudar, né? Eu acho que adolescente é um pouco difícil para ouvir e assimilar, principalmente vindo de adultos. Geralmente o adolescente não quer ouvir o que o adulto tem para dizer, ele acha que ele é o dono do saber. É normal, porque está em fase de criar a própria identidade, não quer ser igual a pai, a mãe, principalmente a mantenedora, a proprietária da escola. Talvez alguns até ignorem, mas eu acredito que possa sim. Eu acho que a iniciativa de vocês é brilhante e a gente é uma gota no oceano, mas o oceano é feito de gotas e uma hora ele vira oceano, né? Então, assim, o importante é você fazer a sua parte. Essa iniciativa foi brilhante e acho que pode sim ajudar quem tem interesse, quem está aberto a aprender, a ouvir, a aceitar o que o outro tem para falar. Oi, né, Thiago? A gente chamou aqui você, né, para você poder dar uma ideia do que você acha sobre esse tema que está tão em alta ultimamente, Perfeito. sobre esse uso do celular nos jovens em geral. E a gente preparou algumas perguntas para você. Você está para responder? Claro, com certeza. Vamos lá. A primeira pergunta é assim: você acha que é necessário o uso do celular na escola? Olha, necessário é uma palavra que cria uma necessidade extrema, assim. Eu acho que não é necessário, mas é possível utilizar em estratégias específicas e tal. Pensando no nosso contexto atual, minha resposta seria imediatamente não, porque nós precisamos conscientizar nossas novas gerações do vício em telas, que afeta as novas gerações, afeta as gerações mais velhas, adultos também, e no limite chega a economia, a sociedade, a cultura, as formas de interação sociais que estão comprometidas. Então, eu acho que, pensando nesse contexto, né, de legislação, né, precisava ter uma ação do Estado, um respaldo das escolas, para que não houvesse o uso em sala de aula. Eu sei que o professor fala, não, vou fazer uma atividade diferente, eu mesmo uso o Kahoot eventualmente em sala de aula, precisa do celular, é bacana, é legal, mas acabou, guardou o celular, não usa. Tem um respaldo da lei, é importante, porque nós precisamos educá-los, educar as novas gerações, para não se tornarem tão viciadas quanto as mais velhas, dependentes, né? Vício de tela é uma doença já categorizada pela OMS, e que desenvolva outras habilidades, né? A tela ela é muito individualista ali, você fica no seu mundinho preso, você vê, né, uma dose de dopamina barata rápida ali a cada 15 segundos, não desenvolve o pensamento de média e longa reflexão, longa duração, não aprofunda muitos temas, é só meme, é humorzinho, uma reflexão, outra ali mais na casquinha do ovo. Não estou falando que não tem que usar nunca, não é isso. Mas eu acho que a escola é um espaço de construção de um conhecimento mais aprofundado, que demanda paciência, que demanda calma, concentração maior, numericamente falando mesmo, do tempo maior de concentração. Não ficar só lá 10 minutinhos, 5 minutinhos já era. Eu leio um texto, eu interpreto, eu discuto, eu escrevo uma resposta sintética do texto, e os celulares estavam atrapalhando, sim. Isso. Bom, igual você mesmo falou, em quais situações você
Em quais situações você pede para o seu aluno usar o celular? Além do Kahoot. Claro. Além do Kahoot, o Kahoot é importante. Às vezes eu peço para os alunos montarem um Kahoot, as perguntinhas do tema ali. Às vezes eu monto algum e apresento, eles usam, fazem a resposta. É legal para revisar a matéria. Um trabalhinho de aula invertida é bacana. Mas, eu já usei, por exemplo, com um jogo Civilization, né? Um jogo que simula civilizações nas aulas de história. Tem um jogo que eu até prefiro usar em tela grande, mas existe para celular, que é o Valiant Hearts, um jogo de Primeira Guerra Mundial, que você vai andando, fazendo puzzles durante a Primeira Guerra Mundial, mas vai encontrando documentos históricos da época, objetos da época. Isso tudo são ferramentas pedagógicas, mas também não são a única forma, não compõem o único jeito de um aluno aprender, tá? A leitura de um documento, de um texto escrito, uma dinâmica, você pode usar de outras formas, né? Não só o celular. O que você faz ali no celular, muitas vezes você consegue fazer na tela coletivamente. Né? Uma estação por rotações que cada grupo fica com um trecho, faz uma pesquisa própria. Você poderia fazer isso no iPad, ou no computador individual, né? num tablet, enfim. Não só no celular. Mas é isso, tem como usar de outras formas. Mas repito, a necessidade hoje é outra. A gente está preocupado não só com o aprendizado dos alunos, né? Porque você tem outras estratégias para os alunos aprenderem, que não fica preso apenas à tela. Você tem estratégias tradicionais, ou mesmo inovadoras que não são dentro do celular, pode ser num bosque, ou usando um telão, que seja, ou sei lá, em grupo. Agora, o propósito nosso é justamente o social. É o vício em tela, é saber pensar mais profundamente, é socializar uns com os outros, olhar nos olhos, enfim. Eu costumo brincar, né, que tem uma escola que eu dou aula também aqui na cidade, que o médio era muito silencioso no intervalo. Com a lei nova, a gente começou a voltar a ouvir o barulho dos alunos no intervalo, porque eles deixaram o celular de lado e passaram a interagir mais, conversar mais, serem mais dinâmicos. A gente ouvia barulho de escola, desse começo do ano para cá. Agora a última pergunta. O que você acha da lei que proíbe os celulares da escola? Eu até me adiantei, né? Na outra pergunta, eu acho necessaríssima. A proibição ela é necessária. A proibição, e essa lei prevê, inclusive, que a proibição ela acontece, mas que, assim, por vontade do professor, necessidade pedagógica, o professor pode falar, agora nós vamos usar o celular para alguma atividade, para uma pesquisa, para uma dinâmica, para um jogo que contribua com o conteúdo. Eu acho que a tecnologia, a gente não está brigando contra a tecnologia, contra as inovações, não é essa. A escola, muitas vezes, parece que é a única instituição, né, que está na linha de frente na educação, na formação dos jovens componentes da nossa sociedade, que são os alunos, as crianças, adolescentes. É a única instituição que está, de fato, lidando de frente, batendo de frente, para poder, não, vamos usar nesse momento. Nesse momento a gente vai fazer um detox de tela, de celular.